Olá, querido amigo, ouvinte da Palavra do Evangelho. Quero abençoar você nesse dia com a meditação da Palavra de Deus que se encontra em Tito, capítulo de número 3 e versículos do 3 ao 7. Vamos fazer leitura dessa palavra que para nós é de suma importância. E nos diz: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esse texto traz para nós uma meditação de imensa importância para a nossa vida e que para nosso conhecimento possa ser cada vez mais crescente na palavra de Deus. Nós vemos aqui que a palavra de Deus nos diz que nós, outrora, éramos nécios, entregues às paixões desse mundo, que éramos desobedientes. E aqui a palavra de Deus se refere justamente à igreja. A igreja de Deus não são muitas vezes aquelas pessoas que, mesmo sendo religiosas, estão reunidas em um templo e estão tentando trazer liturgicamente adoração a Deus. Mas a igreja aqui se trata a respeito do povo que em todo o mundo busca adoração e exaltação ao nome de Deus. Os padrões que eram estabelecidos para a igreja no tempo de Jesus e no tempo em que esse texto foi escrito não são os mesmos que nós temos nos dias de hoje. A igreja naquela época era um grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas, que se reuniam nas casas e adoravam a Deus nessas casas, louvando, aprendendo uns com os outros a respeito da palavra de Deus. Com o tempo, esses grupos foram se desenvolvendo e criaram, assim como no Antigo Testamento, um local para reunidos estarem em adoração a Deus, ou seja, um templo. Mas muito mais importante do que isso, nós estávamos desgarrados. A Bíblia, ao tratar de ovelhas, nos fala a respeito daquelas que se afastam do seu rebanho, daquelas ovelhas que estão desgarradas. Essa passagem pode se referir justamente ao propósito que foi esquecido pela maior parte da humanidade. O propósito pelo qual nós somos criados. E esse mesmo propósito é o motivo de estarmos todos os dias trazendo a sua lembrança. Esse propósito pelo qual nós existimos, pelo qual nós respiramos, pelo qual nós estamos todos os dias tentando mudar a nossa vida, tentando transformar a sociedade em uma sociedade melhor. Esse propósito não é nada mais, nada menos do que a exaltação desse Deus soberano, esse Deus criador e fundador de todo o universo. Esse Deus que é o arquiteto pelo qual todo o cosmos, todo o universo, todo o mundo, toda criatura foi e é e está sendo e será criado. Mas vamos mais além na leitura desse texto. Diz: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, o seu amor para com todos, a sua misericórdia. Seu amor para com todos, não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Esse Deus manifestou esse tão grande amor através não das nossas obras, mas da sua misericórdia. Não porque nós fizemos nada para conquistar esse amor, mas porque Ele é um Deus misericordioso e amoroso, e um Pai que cuida dos seus filhos
e das suas criaturas. E o que é lindo nesse texto é ver que esse Deus fez todas essas coisas não por merecimento nosso, não por algo que nós podemos oferecer a Ele, mas pela sua livre vontade, pelo agir soberano da sua graça. O significado de graça muitas vezes foi esquecido pela maior parte das pessoas hoje. Tem muitas pessoas que não têm a ideia do que realmente é graça. Graça significa favor imerecido. É algo que você não merece, mas que por livre e espontânea vontade alguém lhe dá. Alguém usa de misericórdia para com você. Alguém vê o seu estado de miséria, alguém vê a sua necessidade e a sua carência e decide assim agir com bondade para com você. Por exemplo, misericórdia era justamente um ato feito na guerra. Enquanto os soldados estavam batalhando, haviam aquelas pessoas que estavam feridas gravemente e que agonizavam devagar, que agonizavam e sofriam e não eram capazes de se matar porque já estavam em estado deplorável. E de repente, um soldado do exército inimigo, um soldado passava exterminando aquelas pessoas que estavam sofrendo com a dor da morte. Essa não é a passagem referente ao texto que nós vemos. Ela vai muito mais além do que isso. Misericórdia é quando um Deus, vendo a nossa morte, o nosso declínio moral, ético e civil, esse mesmo Deus que vê a nossa situação, decide por livre e espontânea vontade nos transformar e agir nas nossas vidas. E o que é mais interessante é porque nenhum de nós, nenhuma das pessoas que foram alcançadas por esse Deus, queriam realmente ser alcançadas por ele. Se você vê o texto, você vê que todos estavam desgarrados, eram escravos, viviam nas suas paixões e nos seus desejos. E se você perguntar a alguém hoje, alguém que está vivendo uma vida entregue aos seus desejos, se você perguntar a um cafetão, a um cara que vive a sua vida e sente a todo momento o desejo de ter várias mulheres, de se deitar com elas, e você chegar e perguntar: homem, muda a sua vida, rapaz, procure Jesus. Aquela pessoa não vai para lá, não quer saber de você. Talvez seja essa a reação dessa pessoa. Porque simplesmente pelas nossas palavras, pelo diálogo, não é possível haver uma conversão. Conversão acontece quando, através do Espírito Santo de Deus, é trazida a nós o conhecimento da sua santa palavra. É trazido a nós, por intermédio desse Espírito Santo, o agir de transformação nas nossas vidas. E essa transformação muda não somente o nosso pensamento, mas também as nossas ações como consequência da mudança de pensamento. É aquilo que é conhecido como metanoia. É uma palavra grega que significa mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de ação. Então, quando a palavra de Deus nos alcança, quando o Evangelho de Deus toca os nossos corações, nós sentimos o Espírito Santo morar dentro de nós. E após esse mesmo Espírito Santo estar dentro de nós, ele passa a fazer parte também de nós, nos fazendo novas criaturas, nos fazendo pessoas restauradas, pessoas transformadas por esse Santo Espírito. E a partir do momento que nós encontramos com esse Espírito, nós temos a certeza de que esse mesmo Deus que nos chamou, esse mesmo Deus que nos escolheu, que nos elegeu, ele é capaz, é fiel e justo para cuidar de cada um de nós. É muito comum nós vermos hoje, entre as pessoas, comentários como: se for para ser crente que nem fulano, eu prefiro ficar onde eu estou. De tal espécie de crente, o inferno está cheio. Quem nunca ouviu isso? Isso se dá não porque aquela pessoa
ou aquela mulher, ou aquele homem é verdadeiramente um crente fiel a Deus. É um eleito de Deus. Nós vemos em toda a Bíblia que existe o trigo e o joio. Existe a ovelha e os bodes. E muitas vezes essas mesmas pessoas estão dentro do mesmo terreno e do mesmo curral. Mas acima de tudo, é importante lembrar que Deus escolheu, elegeu os seus e Ele é responsável também pela manutenção desses escolhidos. Um Deus que abandona suas ovelhas, um pastor que abandona suas ovelhas é um mau pastor. Deus não é um mau Senhor, Jesus não é um mau pastor. Por isso Ele não nos abandona. E por mais que os nossos amigos nos abandonem, por mais que os nossos familiares nos rejeitem e nos expulsem do seu convívio, mas Deus está sempre presente em nossa vida e sempre estará. Porque, por mais que nós sejamos falhos, mas Deus nunca falha. Por mais que nós sejamos fracos, mas Deus é a força e a totalidade da força. Deus é soberano. Deus é poderoso. E esse poder é o que nos faz crer que se fosse da vontade dele que perecêssemos, já teríamos perecido. E o mundo ainda não foi totalmente destruído, o mundo ainda não foi entregue à maldade que ele poderia ser entregue, simplesmente porque Deus ainda tem misericórdia. A palavra de Deus nos diz que se não se abreviassem os dias da volta do Senhor, não haveria mais seres humanos na terra. Isso nos mostra a capacidade que nós temos de sermos maus, de sermos perversos. E ainda assim, vendo a nossa perversidade, vendo a nossa ingratidão, vendo que nós estamos perecendo, nós estamos morrendo, estamos sendo entregues à maldade e à depravação humana, Deus ainda é misericordioso. Deus ainda é soberano. E esse Deus soberano cuida de mim e de você. Que essa palavra venha ao seu coração e nunca se esqueça que Cristo é vida. E essa vida é oferecida a você. E essa vida é eterna. Por mais que você tenha sede de ouvir uma palavra, mas a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, é água viva. É água que não se cessa, é algo que não se acaba. Se você tem fome, coma do pão que é Cristo. Coma da palavra de Deus. E só assim você provará do verdadeiro e da verdadeira alegria e felicidade que é ter Jesus como Salvador da sua vida. Medite nessa palavra e que Deus te abençoe.